Uma viagem ao passado de Iris traz revelações. Em 2008, Iris já foi acusada de tentar matar uma vizinha. Dentro de um bolo tinha chumbinho, veneno de rato. A senhora está acostumada a cuidar de pacientes. Sim. A senhora sabe o que pode fazer bem e o que pode fazer mal para um Um paciente. paciente, com certeza. Isso significa que a senhora tem conhecimento de substâncias que podem potencialmente fazer mal a alguém? Não necessariamente, porque dentro da dietoterapia a gente não mexe com medicação. A gente só mexe com propriedades que tem dentro dos dois alimentos. O que pode potencialmente envenenar um ser humano? A parte de medicação. Calmantes. Alguns. Calmantes podem matar? Não necessariamente, dependendo da dosagem. A senhora conversava sobre isso com a sua filha? Não. Mas a sua filha confessou a senhora ter dado Porque eu uso calmantes ao calmante. Rafael. A única coisa que Uma dose excessiva. A única coisa que eu perguntei pra ela, quando ela tocou nesse assunto, foi: aonde você arrumou? Qual foi a resposta? Como você arrumou esses calmantes? Ela: eu consegui com um amigo. Falei, tá. Que calmantes eram esses? Ela também não sabe. A senhora não perguntou? Não. Ela falou que ela ganhou um pouco de calmante e deu a ele na comida. E de onde ela teria tirado essa ideia de assassiná-lo usando calmantes? Isso exige um certo conhecimento. Sim. Mas assim, dentro da comunidade tem muita gente, agente de saúde, muita gente que trabalha em hospital. E minha filha tinha uma doceria, para o senhor ter noção, na porta de casa. Ela fazia bolos e doces para a comunidade quase toda. Ou seja, ela conhecia todo mundo. Tanto na cozinha como no uso de medicamentos, a questão central chama-se dosagem. Até uma determinada dosagem é benéfico, ou pode ser benéfico, mas existe um limite. Sim. Ou seja, a senhora se revela detentora de conhecimentos importantes. Não, dentro do meu problema. Mas Da a senhora diabetes. sabe sobre limites de uso de medicamentos e de substâncias? Não. Eu sei, eu tive que aprender para mim me manter viva. Mas a sua filha revelou à senhora, segundo a sua própria declara, que matou o Rafael usando calmantes. Calmante. Ou numa dose excessiva. Sim. A senhora chegou a perguntar quantos calmantes que ele tomou? Não, nem cheguei a perguntar. Eu Nem só um momento? perguntei a ela como que ela conseguiu e aonde. Ela falou: eu arrumei com uma pessoa. Isso E demonstra planejamento, não demonstra? Da parte dela, sim. Mas a senhora não participou Não. da parte de orquestramento de tudo isso? Não. Mas quantos calmantes são necessários para matar um ser humano? Não sei te dizer. Até porque eu não sei o que ela usou. Até uma determinada dosagem, não se produz nenhum malefício. Não, sim, mas aí para isso a pessoa que está manuseando tem que saber o que está dando. E como é que ela sabia de tudo isso? Quem deu os comprimidos a ela falou, né? Com certeza. Mas a mãe dela detinha determinados conhecimentos de tudo isso. Sim, para doenças, por parte de alimentação. Vocês nunca conversaram sobre isso? Não. Até porque ela sabia o que eu fazia, como eu fazia. Chumbinho, trabalho em com tese, é porcentagem. usado para quê? Qual o primeiro uso de Chumbinho? chumbinho? Existem dois tipos de chumbinho. Sim, O chumbinho de munição e o chumbinho usado em veneno de rato. sim. O chumbinho usado em veneno de rato pode potencialmente matar alguém. Eu tô sendo acusada por essa vizinha de ter botado um chumbinho num pedaço de bolo esse que comeu eu, meus 3 filhos, a filha dela. Só ela que passou mal foi pro hospital. Mas a senhora foi acusada de tentativa de Sim, assassinato. só ela passou mal, porque foi eu que levei. Comeu eu, a filha dela, os meus 3 filhos e ela. Só ela que passou mal. Será que não seria só o pedaço dela que teria Não, mas foi um esse pedaço veneno? só. Foi um pedaço só. É um veneno de rato. A gente dividiu na hora e todo mundo comeu. O chumbinho que se fala aí é um veneno de rato. É, o chumbinho que tá nesse processo é um veneno de rato. E anos mais tarde, a sua filha ministra calmantes em doses excessivas. Ou seja, sempre envenenamento
num cenário. Por quê? Aí eu não sei. Sinceramente, eu não sei explicar ao senhor, não. Porque a suspeita é que a senhora é que teria dado essa ideia. E as mais- pessoas mais usam até como prático, argumento a sua vida pregressa, o que a senhora teria feito anteriormente. É, que aí é mais fácil, né? Faz sentido tudo isso? Pra mim, não. A senhora nunca envenenou ninguém? Não. Mas existe um caso anterior relacionado à senhora, em 2008, Sim. onde a senhora foi acusada que está sendo de tentativa de apurado. homicídio, Sim. de envenenamento com chumbinho. Sim. Sim. O problema é provar, né? O método não parece muito semelhante? Não. Não. A senhora é porque- capaz de envenenar alguém? Não. A senhora já responde a um processo por isso, nessa acusação, É, eu tenho um de processo. ter envenenado a sua própria vizinha. Sim, assim alega ela, né? Mas por que é sempre a senhora que está no quadro? É evidência, né? O foco tem que estar em cima de alguém. E dessa vez sou eu. Um crime cercado de contradições. A senhora mora na região dos Lagos. Eu moro na região do Lago. O assassinato aconteceu em Duque de Caxias. Caxias. E a senhora disse que não teve movimento. Não tive movimento. A minha participação foi ajudar ela e a pessoa que ela arrumou a retirar o corpo de dentro da casa dela, porque estavam as 4 crianças dentro de casa. E por que então seu irmão relata tê-la visto um dia antes, exatamente na área do assassinato? Eu não Em sei Duque de porque Caxias. eu não vi meu irmão um dia antes. Um dia antes eu estava na praia de José Fernandes, em Búzios, trabalhando. O seu irmão relata ter se encontrado com a senhora, ter visto a senhora um dia antes em Duque de Caxias. Eu não. Isso aí eu falo de coração limpo. Que aí surge essa pergunta importante. Sim, claro. Por que a senhora estaria em Duque de Caxias, exatamente o local onde aconteceu dia o assassinato, um dia antes? Se a senhora mora na região Eu moro dos na Lagos. região do Lago, eu moro em Cabo Frio. Não é o que o seu irmão diz. Aí, como ele também foi arrolado no processo, né? Falando Como é que o senhor explica ele era o essa motorista declaração do seu carro. irmão? Não sei. Não sei. Mas pelo que consta, Tamires teria recebido, segundo os relatos do seu próprio irmão, uma cesta com abacates. A senhora ficou sabendo disso? Cesta de abacate? Sim. Não. E a polícia suspeita de que o veneno poderia tava estar nesse ali. Desconheço essa parte aí. Nunca ouvi nem falar, nem comentário, nem ela, nem ninguém da minha família depois disso. Nós todos estamos bem. Ninguém nunca tocou nesse assunto de cesta de abacate. 18 de maio de 2022. Depois de ser considerada foragida, Iris se entrega à polícia. Até que ponto ela pode ser condenada, na sua visão? O corpo, como estava no porta-malas do carro no momento do incêndio, ela pode sim ser responsabilizada em relação a esse ponto. Mas é o máximo da participação dela nisso. A gente vai chegar até o final desse processo e provar a verdade do que aconteceu. Como é que o senhor vê essa acusação que pesa contra ela, de ser a mandante do assassinato do próprio genro? Acredito que o próprio Ministério Público não vai sustentar até o final. Acredito que no próprio Tribunal de Júri o Ministério Público vai ser o primeiro a pedir a absolvição da Iris pelo crime de homicídio qualificado. Até que ponto o fato de Iris Silva ter sido acusada no passado de tentar cometer um assassinato por envenenamento a prejudica nesse caso? Eu acredito que nada, até porque são circunstâncias diferentes. Lá foi veneno, né? No novo foi remédio. A moça que acusa ela teria ingerido, teria comido do mesmo bolo que outras pessoas comeram. Acredito que é uma denúncia tão frágil que a gente já tem muitos anos de andamento desse processo e até hoje não chegou nesse tão final. O senhor acredita em absolvição dela? Em relação ao primeiro processo, sim. Em relação ao segundo, em relação ao crime de homicídio qualificado, sim. 9 meses, apontada como responsável pela morte do seu genro. Sim. Um crime monstruoso. Sim. Mas a senhora foi responsável por essa morte? Não, por essa morte não. Eu não fui responsável por essa morte. Eu nem queria que essa morte tivesse acontecido, de coração. De coração. Porque só eu sei o estado que ficaram meus netos. Com a perda dele e depois com a perda da minha filha. Então, para mim, teria que estar os dois vivos, cada um no seu canto, cada um vivendo a sua vida.
Dona Iris, chama muita atenção na nossa conversa que a senhora controla as suas emoções. A senhora dá a entender ser uma pessoa fria. A senhora é fria? Não. Só eu sei quantas noites nesses 9 meses eu passei acordada chorando. A senhora não é uma pessoa fria e calculista? Só não. Capaz de planejar um assassinato? Sou não. Só que devido à minha situação, 9 meses presa, num convívio com 18 mulheres que eu não sabia quem era, até para chorar, eu me trancava no banheiro. Entrava no banheiro, trancava, sentava no sanitário e ficava ali chorando. Lavava o rosto e saía. E deitava na minha comarca. Chorando pelo seu destino ou chorando por arrependimento? Chorando pelo que estava acontecendo à minha volta. Pela perda dos meus netos, pela perda da mãe, pela perda do pai. Que realmente não precisava ter chegado aonde chegou. Como a senhora vê o seu futuro? Um futuro constante, né? Incerto, no momento. A morte do motorista de aplicativo Rafael Galvão deixou esses importantes questionamentos. Onde está a verdade? Roberto Cabrini, Câmera Record. Boa noite.